E hoje nós vamos entrar com o enredo do que é o planejamento orçamentário, o planejamento com a parte orçamentária. Eu até brinquei na mediação, né? Brinquei não, naqueles 10 minutinhos que eu conversei com vocês, que uma coisa está completamente ligada à outra. Então, o planejamento orçamentário e o planejamento estratégico tático operacional são coisas que caminham para o mesmo lado. E volto a refrisar o que eu falei até mesmo na mediação. As duas atividades, elas devem caminhar para o mesmo caminho. Então não se pode imaginar um orçamento empresarial sem saber aonde a empresa quer chegar, como ela quer chegar, qual que é a margem de lucro, enfim, e um planejamento sem uma peça orçamentária não tem muito o que fazer. Mas vamos agora entender um pouquinho do que é tal esse orçamento empresarial. Olha no slide. O principal objetivo desse orçamento empresarial é estabelecer previamente as metas e os objetivos que elas deverão ser cumpridas, né, da parte orçamentária. Isso significa que durante essa execução, o orçamento possibilita comparar os resultados, avaliar as distorções e assim tomar as ações preventivas e corretivas. Por quê? Se eu sei que eu tenho uma lacuna ali, eu preciso atacar aquela lacuna, eu preciso entender em que momento eu consigo saber se eu tenho déficit, se eu tenho superávit, se eu tenho que vender mais tal peça, menos tal peça. Isso tudo vai do orçamento empresarial. Até a gente vai ter alguns slides que eu vou mostrar flutuação, né? Variação percentual, num exemplo muito prático, muito gostoso para vocês. E nisso vocês vão entender essa dinâmica que vai acontecer com relação ao orçamento. O orçamento ele vai saber exatamente aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar. Possivelmente vocês fazem uma peça orçamentária do ordenado de vocês, né? Nossa, ordenado é coisa velha, né? Do meu avô, dos seus recebimentos. Então, o ordenado, o saudoso senhor Dorival Supion, ele falava assim, do ordenado, puxa, eu tenho que gastar 30% em educação, 20% em saúde, 15% naquilo que a gente faz para se divertir um pouquinho, enfim, tem que fazer o conjunto. Caso eu tenha um problema orçamentário, caso eu tenha falta de recurso em determinado momento, eu preciso fazer um apanhado de onde eu posso tirar ou não. Continuando então aqui, olhem só, os outros objetivos desse orçamento empresarial que eu posso entender como ele, eu tenho que colocar o quê? É uma ferramenta de controle de autorização. Por exemplo, eu tenho um teto orçamentário. Eu tenho até X valor para gastar no meu mês. Então, nesse teto orçamentário, eu tenho lá X valor. Eu posso gastar até R$1.000 nesta rúbrica. Ele serve como um controle de autorização também. Olhando aqui, uma ferramenta de projeção e planejamento, né? O orçamento é uma projeção, tanto que a gente pode ter o budget forecast, né? Ele entende como sendo um orçamento, uma projeção para isso. Ele tem uma estratégia de comunicação e coordenação, aonde deve atacar, onde deve segurar mais. Esse é um item extremamente importante, instrumento de motivação. Quando eu tinha a área de marketing um pouco mais ligada comigo, né, numa das empresas que eu trabalhei, nós tínhamos lá as definições de metas por maior margem de contribuição. Então vamos lá, o que é isso? É aquela diferença, vocês vão ter bastante no próximo semestre aí, que é a margem de contribuição, que é receitas menos os custos e despesas variáveis. Eu tenho que saber, eu tenho que motivar o meu vendedor a um produto que vai dar uma maior margem de contribuição para ele e um produto que vai trazer maior resultado para a empresa. Isso tudo faz parte da peça orçamentária, do conjunto de orçamento, das informações orçamentárias que nela estão, obviamente, escritas, mencionadas. Entendam que a motivação ele vem não só de uma área de vendas, né, de uma equipe de vendas, mas de um grupo de pessoas que você pode motivar a ter um resultado superior. Então, olha, vamos lá, vamos bater a nossa meta. Isso era um problema que nós tínhamos até com o gerente de vendas da empresa que não sabia nada de finanças, isso era uma raiva,
era algo que me matava. Como que ele definia qual que era a estratégia se ele não sabia de finanças, né? Então, e aí, tanto que ele não acabou ficando muito tempo na empresa. E esse é um problema. Ele falou assim, mas tá, e eu falava para ele, mas como que você está motivando a sua equipe? Como que você está falando para a sua equipe bater a meta, mas bater a meta do quê? Você quer o quê? Como? E aí, depois de um certo tempo, ele acabou sendo desligado e eu acabei não absorvendo totalmente essa área, mas ela ficou um pouco ligada ali à parte financeira. E aí, os vendedores tinham as métricas na mão. Eles sabiam que a cada unidade vendida, ele girava uma margem de contribuição. E nessa margem de contribuição ele falou assim, olha, hoje eu preciso vender X valor daquilo lá, porque assim eu consigo bater minha meta, eu consigo maximizar meu resultado e assim por diante, fica como um adendo aí. Continuando então aqui, uma forma de avaliação e controle, óbvio, né, que por aqui eu sei exatamente onde está acontecendo com a minha empresa e como está acontecendo, e gerar informações para a tomada de decisão. Nesse item aqui, eu sei como, de novo, né, falando até da equipe de vendas, eu consigo falar assim, olha, turma, nós precisamos bater a meta, hoje nós tínhamos que faturar 30 mil. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar faturar 30 mil de margem de contribuição. Vamos vender esse produto, que esse produto tem R$200 de margem de contribuição por unidade. Vamos seguir com ele? E aí a turma se sentia motivada e aí eu conseguia tomar decisão com a equipe para conseguir vender melhor. Então, era mais fácil a gente discutir. Inclusive, na parte orçamentária também, vai um valor agregado que é para você conceder descontos. Então, nesse modelo aqui, você sabe até quanto que você pode gerar de desconto no orçamento. A hora que você faz a peça orçamentária, você fala assim, olha, eu posso ter uma gordura, né? A gente fala carinhosamente assim no mercado, nós temos uma gordura de 5%, nós temos uma gordura de 12% nesse produto. Essa gordura é o que ele pode ter um downgrade aí, de um preço um pouquinho mais baixo para conseguir vender para ele. Continuando então aqui. Outros objetivos desse orçamento empresarial, como eu falei, a ferramenta de controle e autorização, que ele estabelece esses limites, né? Eu fui dando um en passant lá e agora a gente vai ver com mais clareza. Olhando, estabelecer esses limites, né, de compras e pagamentos, assim por diante. Eu tenho a outra de projeção de planejamento, que o orçamento projeta as metas. Então, eu não consigo definir algo, eu não consigo ter uma meta sem que eu tenha uma projeção. Então vamos lá, puxa, eu tenho um limite de perder vendas, eu tenho um limite de 8% de vender minhas vendas. Por quê? Porque eu já tenho um dado histórico acompanhando essas informações de quanto que eu tenho para vender ou de quanto eu tenho para perder. Isso daí, ele serve como um norteador. Além disso, ele serve também para checar o desempenho operacional daquele colaborador. Hoje, as métricas, né, ou as metas, elas estão um pouco ousadas. Aí, a gente fala, como o mercado está mais em crise, cada vez mais as empresas ficam sacrificando o seu colaborador. Isso é notório em qualquer lugar. Então, isso eu faço uma atenção especial para países da América do Sul. Nós aqui temos uma condição muito diferente, por exemplo, do que a América do Norte. O americano ele tem metas, mas não é nada ou tão absurdas como a nossa. Então, trabalhamos em empresas multinacionais, né? E quando você vai visitar alguma empresa fora do país, aí ele fala assim, nossa, o brasileiro trabalha demais. Não é porque ele trabalha demais. Primeiro que ele está desesperado em manter o próprio emprego. Segundo, de manter o emprego, ele está desesperado em continuar lá e manter as metas. Então, eles ficam trabalhando aí 10, 11 horas por dia, enquanto lá nos Estados Unidos as coisas são bem diferentes. A gente tem muita relação com as empresas americanas, né? E ele falou, ó, para trabalhar é o brasileiro por conta dessa condição. Embora a efetividade do brasileiro é menor que do americano, isso também tem que levar em consideração. Nós temos uma hora de almoço, chegamos lá para trabalhar, olhamos antes Facebook ou qualquer novidade, aí tem essas anuências aí. Mas a gente sempre está muito preocupado com essas metas que são cobradas da gente. Continuando aqui.
essa estratégia de comunicação, como eu já tinha mencionado, que é através desse orçamento divulgar para toda a organização quais são as metas, aonde eu tenho que chegar, como eu tenho que chegar e de qual forma eu vou chegar. Que é aqueles 5 Ws e 2 Hs, né? Que a gente acabou trabalhando individualmente. Como instrumento de motivação, né, a partir do orçamento, a empresa pode gerar um plano de incentivos pessoais ou financeiros para motivar seus colaboradores. Eu falei de individualmente aí com vocês com relação a essa condição de colocar sobre vendas, mas é de uma forma geral. Até se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem aí um pouquinho sobre a condição da Walk Machine, que era aquele patinete motorizado. Então, entendam que a motivação vem de uma condição de retorno sobre o que você vem. Hoje, eu até tive uma reunião com um profissional até aqui da universidade, e eu falei que a gente não pode cobrar mais do que a gente está pagando efetivamente, né? Então, existe essa relação direta. Falou assim, mas você está recebendo por X horas, e aí você quer cobrar que ele faz X horas mais 10, existe uma diferença, você tem que tomar um cuidado com isso. E aí, mas tem que entender que é um momento, mas esse momento ele tem que ser mensurado através do que você recebe. Não adianta você cobrar mais do que você paga. Então, uma hora o que acontece, o colaborador, a gente dá outro termo, uma gíria popular de mercado, né? O colaborador acaba espanando. Por quê? Aí ele acaba se sentindo desmotivado ou acaba buscando outra oportunidade. Mas se ele pedir outra oportunidade, ok, perfeito, ele vai atrás de outra pessoa. Nós vamos atrás de outra pessoa, mas tem aquela questão de quanto aquele profissional é importante para a organização. Até você treinar, capacitar, enfim. E cada colaborador que acaba saindo, existe sim uma ruptura de confiança, né? Então você vê, sai 1, 2, 3, 4, você acaba tendo um problema motivacional dentro da própria organização. Mas enfim, isso daí é até tema para outros professores que lidam com mais facilidade com esse tema de liderança, do qual eu particularmente pouco conheço aí. Olhando aqui, como forma de avaliação e controle, né, o orçamento vira uma ferramenta base dessa de controle e de andamento dessas operações, tanto significando como avaliar e controlar os objetivos deles alcançados. A gente, quando chega em uma determinada fase da vida corporativa, nós recebemos bônus, né? Então, se você conseguir reduzir X% do seu custo, você ganha X bônus. Então, existe esse trabalho efetivo para a gente receber os bônus. É aqui que a gente faz a separação do homem e do menino, né? Ou da menina e da mulher. Nessa condição de você bancar o que você está conseguindo. A gente fala assim do mercado corporativo, ele é muito feroz. Não é uma coisa simples, tanto que muitos empresários ou muitos profissionais, né, que trabalham em determinadas áreas, eles falam assim, puxa, eu vou trabalhar até 47 anos de idade, depois eu vou empreender alguma coisa. Porque sabe que o ritmo de trabalho até aquela idade é um pouco mais acentuado. A partir dali você começa a cair um pouquinho, né? Então as pessoas começam a buscar outra expectativa, justamente para manter o seu nível de profissionalismo mais elevado e de resultado sobre as suas atividades. Continuando, uma outra forma, né, gerar informações com as tomadas de decisões, essas com base nessas informações orçamentárias, olhando lá em comparação com o que é realizado, o orçado versus o realizado. Essa é uma atividade muito interessante. Existe até um setor sobre ela que é verificar o realizado e o orçado. Por quê? Quando a gente faz um orçamento, a gente coloca lá que a empresa vai gastar X reais sobre a produção daquele bem. Só que, em determinado momento, a empresa gasta X mais 1. E existe uma área de controle, que é a controladoria, né? Vocês vão ter até no próximo semestre aulas com o professor Ari Ricardo e com o professor talvez Emerson Bisco, falando um pouquinho dessa parte de controladoria, do que ele acumula de informação para a tomada de decisão. É algo muito interessante da gente trabalhar com ele. Continuando aqui, o orçamento não deve ser considerado uma função exclusiva da área financeira. Isso é muito legal.
Você não pode determinar que só a área financeira vai ter sequência do que a gente trabalha do orçamento. Entendam que tem que ter uma função de todas as áreas. Áreas, por exemplo, como produção, como recursos humanos, como outras áreas, que elas venham migrar essa condição de informação para isso. Não adianta eu querer projetar que eu vou fabricar 1000 peças se eu tenho uma capacidade de produção de 750 peças. Acabou. Aqui, vamos pegar um exemplo do estúdio. O estúdio trabalha das 2 às 11, não é isso? O estúdio trabalha das 2 às 11. Então nós temos esse limite. Com 1 hora de janta, nós temos esse limite. Não adianta eu querer inventar moda de montar um monte de curso e não vai ter horário de estúdio. Então o que acontece? Eu até estou chamando a atenção porque é um problema que a gente acaba acontecendo. Existe uma área educacional, aí o coordenador de curso lança o curso, abre o curso, legal. Mas aí a gente precisa olhar as outras áreas que estão envolvidas nessa principal, se tem disponibilidade para isso. Opa, aí não tem disponibilidade, como que faz? E existe todo um jogo de cintura para se trabalhar nisso. No orçamento é a mesma coisa. Todas as áreas precisam estar interligadas. Não é uma área exclusiva, não é a área financeira exclusiva. Existe sim uma necessidade de colegiar a informação, ok? Continuando aqui. Essa composição do orçamento, ou que nós entendemos como sendo orçamento, ele segue esse conjunto aí que a gente fala para isso. Ele fala assim, ó, que as metas da organização, elas vão passando por N etapas. Por exemplo, metas da organização, como definidas dentro do meu planejamento estratégico, tático, operacional. Ali eu falo assim, olha, legal, eu quero atender público A, público B, público C e assim por diante. É nesse que eu acabo definindo como que eu vou trabalhar com ele. Aí eu falo, puxa, eu tenho um plano de vendas. No meu plano de vendas eu tenho que saber se eu vou precisar de um investimento ou não. Até vocês vão ter isso, é um tema que eu vou ministrar com vocês no próximo semestre, a parte de custeio, né, de formação de preço. Eu tenho que tomar um certo cuidado com isso, porque eu preciso olhar, será que vai ter um investimento? Se tiver um investimento, eu tenho que requerer uma taxa de lucratividade sobre aquele investimento. É obrigatório para isso. Eu não posso seguir esta informação. Eu tenho que congruir para isso daqui. Então, o meu orçamento vai seguir para esta linha. E assim por diante. Tem o investimento? Eu quero quantos por cento de retorno sobre o meu investimento? E assim que a gente toca. Continuando aqui, aí ele vai lá também, que é uma área que a gente tem que entender, né? A políticas de estoque, um plano de produção, e se existe um plano dessa capacidade produtiva, para sim eu conseguir um plano de consumo, desde matéria-prima, como mão de obra, e como gastos operacionais, de certa forma, para encontrar um negócio chamado resultado financeiro esperado. E aí vem sim uma demonstração do fluxo de caixa ou do meu balanço de lucros e perdas projetados. Entendam que essa composição do orçamento, né, que eu tirei do livro do Xing, que acho que está inclusive no leitura ativa para vocês, ele vem esse emaranhado de informações para tomada de decisão. Eu preciso que vocês saiam daqui hoje, além, obviamente, das contas, entenderem que o orçamento ele é um conjunto de informações sintetizadas num documento que vai nortear a organização. Nesse documento, que é a peça orçamentária, que é o plano orçamentário, eu vou definir, por exemplo, quanto que eu posso gastar de folha de pagamento, quanto que eu posso gastar de funcionário, quanto que eu posso gastar de energia elétrica. É nisso que funciona. É lógico que, num primeiro momento, vocês estão estudando numa graduação em gestão financeira. Existe uma diferença de uma pós-graduação em controladoria, uma pós-graduação em finanças corporativas, que aí sim você vai trabalhar com dados mais macro-operacionais. Neste caso, a gente vai dar a introdução, que já vai servir como base para muitas empresas que vocês trabalham. Então, depois no final da aula eu faço uma enquete, eu já vou deixar agora. Faço uma pergunta, quantas empresas efetivamente fazem o seu planejamento orçamentário? Quantas empresas vão abrir 2019 sabendo quanto elas precisam faturar por mês?
eu posso arriscar que são pouquíssimas empresas que fazem isso, como são pouquíssimas empresas que trabalham dentro de um planejamento estratégico tático operacional. Porém, é vital que a empresa tenha isso, ok? Continuando. No orçamento empresarial, que a gente entende, né, no momento do planejamento que o orçamento empresarial torna-se uma ferramenta fundamental para as organizações. Por quê? É nessa informação que eu vou saber o seguinte, assim, olha, eu consigo ter X unidades para produzir, eu tenho X reais para receber esse semestre, X reais, eu preciso dessas informações, elas são obrigatórias para mim. Mas, de novo, não adianta nada eu gastar tempo fazendo um planejamento orçamentário se eu não acabar revisitando esse documento mês a mês. Opa, eu projetei que eu ia ter um resultado líquido de 100 mil reais esse mês. Eu tive um resultado de 80 mil. Por que eu tive esse resultado de 80 mil? E aí você tem que ir desmiuçando os dados até chegar na informação para que isso aconteça. Perfeito? Continuando aqui. O conceito de orçamento empresarial é o ato de definir, estimar ou mesmo planejar os gastos, os ganhos, despesas e investimentos necessários para alcançar um objetivo futuro. E aí, eu até brinquei, né, já com a minha filha de 14 anos, ela faz um planejamentinho orçamentário dela. Então ela fala assim, imagina, ela ganha uma mesadinha do meu pai, e ela guarda, ela fala assim, ó, eu posso gastar 10 reais, filha de peixe tem que ser peixinho, né? Mas não que eu ensine, mas talvez no dia a dia eu acabe mostrando isso para ela, e ela acaba fazendo um planejamento dela, ela fala assim, olha, ela gosta muito de comprar aquelas unhas que coloca de porcelana, sei lá, aquelas porcaria lá, e ela fica lá, e papai, eu quero ir lá naquela loja, porque lá eu posso comprar 2 por 1, e ela trabalha com esse planejamento orçamentário com 14 anos, dentro de lógico, de diversas limitações. Então, a gente atende diversos alunos até aqui, professor, eu quero fazer um intercâmbio, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, você precisa começar a guardar dinheiro, ponto. Segunda coisa, você tem condições para ir? E aí a gente acaba trilhando, eu até tinha alguns encontros como fazer um intercâmbio, eu tinha umas brincadeiras assim com a turma. Vocês precisam fazer isso, né? As empresas precisam trabalhar com essas projeções. Continuando, e aí tem uma definição de tempo e período, que é uma coisa que a gente acaba trabalhando aí de forma individual. O período para se planejar um orçamento empresarial pode variar conforme o ramo de atividade. Normalmente é realizado de 1 a 3 anos. E aí nós temos o seguinte, qual é a sua empresa? Tem empresas de brindes institucionais que ela não consegue trabalhar com um orçamento muito longo ou de 3 anos. Ela tem que trabalhar ali naquele momento, porque o brinde ele é muito cíclico, né? Então, vem uma empresa chinesa, lança alguma coisa, puxa, aquilo vira febre. Aí depois lança-se uma outra questão e que muda todo o conceito. Até possivelmente deve ter alguém aí perto dos 40 anos estudando conosco, né? Antigamente as coisas eram mais duráveis, né? Então os desejos eram mais duráveis. Hoje existem lançamentos desde brinquedos semanalmente, né? Então aquilo que a gente entendia, nossa, eu vou, começando o ano, eu vou ficar esperando para que eu ganhe um Máximos no Natal. Máximos é um carrinho de radiocontrole antigo para dedéu. Então, quero em dezembro no Natal ganhar o Máximos. Isso hoje quase não existe, porque o time do brinquedo é muito curto, então, se ele não vendeu tanto em outubro, lá no Dia das Crianças, eles já cancelam a produção, já lançam um outro produto, e também tem a questão de nós sermos um pouco mais volúvel, né? Até escutei essa palavra hoje também e fiquei com ela na cabeça, né? O que é ser volúvel, né? A gente tem uma vontade aqui, daqui a pouco passou a vontade. Porque tem tantas opções. De novo, eu com 38 anos, nós tínhamos gostos lá atrás que duravam-se mais. Então, nossa, eu queria uma bolacha de chocolate. Hoje você vai pegar uma bolacha de chocolate, você vai no supermercado, tem uma gôndola gigante. Você nem sabe qual que você quer. Antigamente nós só tínhamos... Acho que era Tostines, né? Tostines dura mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque dura mais?
Tinha uma brincadeira, acho que nem existe mais esse, que era um biscoito quadradinho igual o Passatempo. Então, entendam que naquela época era só aquilo lá. Hoje não, você vai lá, você vê uma prateleira cheia de bolachas, de N fabricantes, N modelos, N condições de chocolate com isso, chocolate com aquilo. Entendam, tudo isso para o orçamento prejudicou um pouquinho mais. E principalmente no que a empresa, no que tange a empresa, de saber qual é o público que ela quer atacar. Então, essas condições mudaram. As coisas ficaram muito mais difíceis para organizar uma empresa do que era antes para uma empresa do que é agora. Vocês já tiveram aula comigo e eu constantemente falo isso, que é o achatamento do lucro que está relacionado de novo com isso daqui. Escolhas. Se nós temos muitas escolhas, o que acontece? Os produtos vão se competindo entre eles e aí dá um crash. Eles começam a trabalhar num valor tão baixo que não acabam batendo os custos operacionais da organização. É sempre mais complicado. Todas as vezes que você trabalha com um público, isso vai para a parte do orçamento, já vou linkar uma aula na outra. Se você quer atingir um público como um público, entendam como uma parte não ofensiva, mas um público chato, que muda constantemente de gosto, você está enroscado, porque você vai ter que sempre estar atualizado e sempre saber que você pode ter perdas ao longo do processo. Ou você vai trabalhar com um público C, que vai sempre querer aquela mesma, vamos fazer uma brincadeira, né? Aquela mesma, minha mãe gosta, Tupperware. Se você trabalhar com o público A, nossa, você pode lançar algo que condicione a comida, porque aí o rico não fala em Tupperware, né? Algo que condicione a comida, mais chique, que pode ter ir para o micro-ondas, forno, tudo ao mesmo tempo. E para o público C não precisa disso, é algo mais simples. É a Tupperwarezinha lá de plástico que compra 6 por R$10 e está bem. Então entendam, de novo, o planejamento estratégico está alinhado diretamente à parte orçamentária. Continuando aqui. Exemplos que fogem desse prazo, algo de longo prazo, né? Empresas de concessão, tipo de transporte público, saneamento básico ou exploração, aí, como foi a Vale do Rio Doce, entre outras empresas. Ou também como o petróleo, você tem a condição de explorar determinada bacia ali de petróleo. E aí vem aqui, ó, empresas de tecnologia ou moda. Puxa vida! Aí, de novo, não é um machismo, mas para o homem, qualquer calça jeans, camiseta branca, perfeito, bom para ir para qualquer lado. E é uma coisa que eu uso desde lá de trás. Agora, puxa, a moda para a mulher, ela flutua muito mais. Então, algo que era na moda há 2 anos atrás, hoje se fica démodé, né? É uma condição diferente para quem eu quero trabalhar. O orçamento está ligado diretamente a quem eu quero trabalhar e como eu quero trabalhar. Ainda eu tenho os principais tipos desses orçamentos empresariais, que eu tenho o estático, que é o budget, né, que é fechado, ou o forecast, que é o que eu posso ser ajustado, ou o orçamento flexível, que ele pode ser alterado a qualquer segundo, qualquer novo evento, ou o contínuo, em inglês como a gente fala, rolling, ou o orçamento no base zero. No orçamento estático, ou budget, como a gente fala, é o orçamento que é conhecido como um orçamento original. É o mais utilizado pelas empresas de forma geral e sua elaboração tem como ponto de partida o volume estimado de vendas. Então, no budget, a gente fala assim, mas qual que é o budget? É o orçamento, quantas unidades eu tenho de vendas e a partir daquilo lá eu vou destrinchar. Outra palavra de jargão popular, eu vou destrinchar todo o orçamento. Eu vou ver quanto que eu gasto de custo fixo, quanto que eu gasto de custo variável, quanto que eu gasto de mão de obra, quanto que eu gasto de insumo, de perda, depreciação e assim por diante. É o orçamento que, particularmente, o mais utilizado, até porque as informações elas são mais fáceis de serem lidadas. Tem como objetivo propor uma meta que não será alterada. Então, ali eu sei exatamente quanto que eu preciso dele. Uma vez estipuladas, as áreas das empresas irão mirar exclusivamente a entrega desse objetivo. Ainda dentro do orçamento, né,
uma facilidade do planejamento e uma visão de tendências, olhando sempre aí para o que eu tenho de longo prazo dentro da minha organização. Qual é uma desvantagem para ele? É um orçamento engessado. Eu tenho aí uma condição que ele não aceita uma flutuação ali. Então, eu vou estar amarrado, não trabalhando, vou estar amarrado desde a parte de produção, né, a quantidade de produtividade, de colaborador, de máquina e assim por diante. Vai estar tudo muito engessado nisso daqui. Já o de forecast, antes deixa eu dar uma dica para vocês. Leiam um livro, A Meta, da Teoria das Restrições, de Eliseu Goldratt. Depois eu vou ver se o professor Vitor coloca algum link, alguma coisa desse livro, A Meta. Ele trabalha com um problema, e aí ele tem inclusive, ele serve mais para pesquisa operacional, tendências, problemas, mas ele encaixa exatamente no que nós estamos trabalhando. Nesse item aqui é muito interessante o livro, vale muito a leitura para vocês aí. Tem até um filme da Teoria das Restrições. Continuando agora. Nós temos aí o orçamento com base zero aqui, ou forecast, que para ele, né? É um conceito que esse orçamento também é chamado de revisado. Ele tem como base algo estático. Mas isso significa que através dessas mudanças, dessas projeções de venda ou fatores externos, como aconteceu agora, algumas empresas começaram a vender mais congelados com a crise do combustível. Um dado técnico, né? O brócolis, aquele na bandeja lá, ele teve um valor de 180% de alta. Aí o que aconteceu? A turma começou a comprar o congelado. Então sumiram todos os brócolis congelados. Eu sei porque eu ia fazer um yakisoba e cadê brócolis para comprar? E aí, dialético, né, fui questionar lá o gerente, porque cadê? Acabou tudo? Aí ele falou assim, olha, com a alta do brócolis por conta da crise do combustível, todo o congelado foi embora. Puxa, a empresa, imagina, ela teve que mudar todo o planejamento. O que ela gastava, vendia, demorava 30 dias para vender, eles venderam em 3 dias. Olha só o que aconteceu, houve uma migração de todo um consumo. E aí a empresa precisa se ajustar a isso daí. São tendências que a empresa tem que acabar acompanhando. Continuando aqui. Isso significa que através dessas mudanças de projeções de vendas e fatores externos, como esse que eu mencionei da questão do brócolis, como uma variação cambial, uma taxa de juros, é permitido alterações no orçamento já elaborado. Olha um dado que é complicado para nós, né? Nós tínhamos um valor de dólar no começo do ano de 3,20. Bateu R$4. Então, as pessoas que iriam para Disney World, né, lá para Orlando, ver a queima dos fogos lá no final do ano em Orlando, na Disney, essas pessoas estão começando a migrar para algum outro pacote mais barato ou um pacote regional. Olha só, para quem ia lá para fora, já mudou todo o conjunto. Agora começa a buscar produtos aqui brasileiros para suprir essa alta do dólar. Isso acontece de forma geral, ele precisa seguir essas tendências. Vantagem, né? É um orçamento com grande capacidade de flexibilização e ele é alinhado com as metas, com a realidade do que é o mercado ou do que ele entende como sendo de mercado. Lógico que, como desvantagem, eventuais falhas na previsão orçamentária inicial, quando ajustada, pode causar problema quando não há critérios muito bem definidos entre as áreas da empresa. Então, isso daqui, essa desvantagem, ela está ligada no quê? Num start do processo. Então, uma variação errada ali no início dele degringola para todo o conjunto de informações. É lógico que todos os orçamentos, tudo o que a gente entende como sendo de informação, ele vai ter realmente um déficit aí. Mas essa é uma área interessante que a gente acaba tendo que entender e trabalhar. Vamos lá no orçamento flexível. Olha só, esse daqui é mais interessante para a gente entender o conjunto dele, né? Que é um conjunto de orçamentos que estabelece uma relação a qualquer nível de atividade, independente da situação da empresa, como objetivo de resolver os problemas de orçamento estático, aquele lá que a gente entende como budget.
A base dessa elaboração desse orçamento é a classificação dos custos e despesas variáveis e fixas. E isso daqui a gente está migrando também para a quantidade de volume de produção, receita e volume. É importante considerar que os custos e despesas fixos são tratados no orçamento de forma tradicional, por permanecerem nos mesmos independente do volume da produção de vendas. Agora, os custos e despesas variáveis serão ajustados com base nesse volume de vendas. Entendam que, até tema do próximo semestre que a gente vai ter, o custo fixo ele não flutua. Então vamos lá, o que ele acontece? O custo fixo ele vai ter uma condição de início, meio e fim igual. Ele só flutua positivamente quando quando ele aumenta o custo fixo, é somente quando você acresce a sua capacidade de produção. Eu dei um exemplo agora há pouco com relação até à quantidade de estúdio aqui para vocês. Vamos imaginar que aqui no estúdio eu chegasse e falasse assim, não, eu vou abrir mais cursos e agora eu preciso que o estúdio trabalhe de manhã. O que vai acontecer? Eu vou ter que ter um responsável do estúdio, um operador de áudio, um operador de câmera, um lá que segura o VT, enfim, outros 3, 4 profissionais, que isso vai aumentar o meu custo fixo. Entendam? Eu tenho capacidade ociosa de espaço físico, mas de condição humana, de capital humano, né, de intelectual, eu tenho um déficit, eu vou ter que contratar ou eu vou ter que pagar hora extra, enfim. E aí, isso daí me torna muito mais caro. Você pagar uma hora extra por um colaborador, ele é muito mais caro do que você pagar 60%, óbvio, né, uma hora extra 60% ou 100% quando é feriado, enfim. Tem algumas outras políticas aí que as empresas determinam. Então, do que eu entendia como sendo precificação do meu produto, ele acaba sendo alterado, porque a hora que eu tenho que pagar hora extra, já começa a ter uma alteração muito grande na minha parte orçamentária. Continuando aqui, como aplicabilidade, né, esse tipo de orçamento avalia e controla os custos e despesas, principalmente, operacionais e de fabricação, obviamente. Este modelo só é possível a implantação quando a empresa sabe exatamente o que cada empregado produz e como ele produz, o que cada máquina ou computador produz, assim os gestores poderão se preparar para o inesperado. Então, eu preciso ter esse conjunto de informações para que eu consiga dar um input no meu sistema e saber apurar. Então, eu vou saber que meu colaborador, ele custa X, no orçamento flexível, ele vai trabalhar 100% com a base em custeio, verificar o valor através de custo. E aí eu chamo a atenção para um outro dado, que nem sempre o custo é algo que a gente tem que tomar muito cuidado de classificar o custo. A gente acaba até tomando um certo cuidado, né, com as palavras, mas a gente observa diversas empresas trocando seus colaboradores que são colaboradores que têm um histórico dentro da organização, que sabem daquilo que estão fazendo e demitem esses colaboradores para subir um auxiliar dessa pessoa que é imatura num certo momento, ainda não tem toda a experiência. Então entendam que você tirar um colaborador muito experiente, olhando somente o custo, pode ser um equívoco muito grande. E isso chama-se muito a atenção. Quando se toma a decisão 100% nos custos. Isso, para mim, é algo que me dá calafrios, na verdade. Ainda como vantagens, né, permite a modificação mediante essas alterações ou propriamente variações inesperadas, como uma alta de uma demanda, como foi nesse caso do brócolis que eu mencionei para vocês. Houve-se uma alta do brócolis por conta de valor. Então, muita gente perdeu dinheiro com essa relação do petróleo, óbvio, mas algumas pessoas ganharam dinheiro com essa condição, como alguns especuladores que tinham o produto na mão. Olhando aqui, é possível ainda analisar facilmente a relação entre o custo e o volume da atividade. Isso significa o quê? Que o aumento ou diminuição do volume vai refletir automaticamente no custo variável da empresa, ou que ela entende como sendo custo para ela. Tudo bem? Então isso daí é uma condição óbvia para isso. Como desvantagem, para a gente entender ainda dentro desse orçamento flexível,
O orçamento flexível tem uma desvantagem em relação aos demais, porque não assume uma faixa de quantidade ou nível que eu trabalho lá dentro do meu ponto de equilíbrio. Opa, ixi, eu pulei aqui, ó. Que eu trabalho dentro do meu ponto de equilíbrio. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, nessa condição, eu não trabalho com isso. Ele simplesmente informa na medida que a produção acontece. Então, cada unidade produzida, cada custo de colaborador, isso tudo vai vindo automaticamente. Só que eu não consigo trabalhar isso em quantidade, em alguns outros detalhes mais específicos. O orçamento flexível, ele é óbvio que ele agrega muito valor, mas ele tem essa condição de não assumir uma quantidade como a gente trabalha dentro do ponto de equilíbrio ali para suprir. Então, no orçamento flexível, eu trabalho com valores monetários. E já em outros modelos, como o budget, né, que eu parto de um pressuposto de quantidades produzidas, assim por diante, eu tenho um norteador que é a minha quantidade. Continuando, o orçamento contínuo ou o rolling, que a gente fala sobre ele, que ele se ajusta conforme a necessidade da empresa. Então, principalmente empresas que trabalham com algo que flutua muito de preço, como o próprio dólar, né? Saiu dessa condição aí extremamente sacrificante para a gente, ele tem esse problema de periodicidade para ele. É contínuo porque sempre cobrirá o período determinado inicialmente pela empresa. Por exemplo, a revisão será mensal ou trimestral, ou mesmo semestral, mas sempre terá um período de 12 meses. Eu construo ele para 12 meses, mas eu acabo fazendo uma revisão constante para ele. Dentro dessa aplicabilidade, as empresas que trabalham com produtos com ciclo de vida reduzidos, a Apple, por exemplo, ela teve o lançamento do iPhone 8 e 6 meses depois ela já lançou o iPhone X e o iPhone 8 foi descartado já da linha de produção. Entendam, quanto que não se gastou para produzir o iPhone 8, tecnologia embarcada, assim por diante, para simplesmente ser colocado ali, ele descartado efetivamente. As vantagens, né, facilita a facilidade de orçar períodos menores. Então, como eu faço ele por semestre, então eu vou entender cada um desses momentos e como que eu posso trabalhar com esses momentos. E uma incorporação de novas variáveis, que eu posso fazer revisões aí constantemente. Como desvantagem, esse orçamento normalmente possui um custo maior em relação aos demais, por conta da obrigatoriedade dessa frequência que os orçamentos são gerados. Então, eu preciso de uma área cuidando desse orçamento. Imagina a controladoria cuidando mais desse orçamento, enquanto o outro a gente acaba entendendo as projeções e olhando os resultados, esse daqui não. No rolling, ou que a gente entende como contínuo, ele vai sequencialmente batendo cada uma das informações. É algo bem assustador mesmo. Um orçamento que é o base zero, que também é muito utilizado, possibilita um acompanhamento muito mais próximo e detalhado junto aos gestores das diversas áreas da empresa. Então, cada uma dessas empresas, elas entendem essa condição aí para ela, né? Como vantagem... Opa! Voltou. Como vantagem, possibilita esse acompanhamento muito mais próximo e esse acompanhamento dessas áreas aí da empresa, tudo bem? Nessa composição de orçamento, nós podemos entender o quê? Que essa consolidação segue uma relação de quê? De orçamento de vendas, produção, orçamento de compras e estoques, orçamento de despesas operacionais, de investimentos ou financiamentos. Essas de despesas de investimentos operacionais é o que vocês estudaram já em VPL, TIR e Payback. TIR e Payback. E essas projeções de demonstrações econômicas financeiras. Dentro desse orçamento de vendas, ele define que o volume e os preços de vendas a serem praticados. Até aqui, eu tenho que trabalhar exatamente com o meu sistema de custeio. O custeio, ele... para não ser tão ofensivo, vamos lá. Quem forma o preço do produto é o mercado. Ponto. Por que eu estou falando isso? Não adianta nada você ter
vou dar um exemplo melhor. Tenho, de novo, colocando a Júlia na jogada. A Júlia, esses dias atrás, ela queria comprar uma garrafa de água da Moss. Aí eu falei, vamos lá, né, Júlia, comprar uma garrafa de água da Moss. A hora que eu vi o preço daquela garrafinha de água, eu falei, você tá louca, Júlia? Eu acho que era R$27 um pão de açúcar, uma coisa assim, uma garrafinha de 500 ml. Eu falei, você tá uma louca, é um valor muito alto, não vou comprar isso daí. Ponto. Eu, Klaus, não comprei. Por que eu, Klaus, não comprei? Porque eu olhei aquilo lá, R$27, com R$27 eu conseguiria ir num outro lugar comprar uma garrafinha tão bonita ou mais bonita que aquela da Moss. Não que eu seja um pai tão chato, hein, pelo amor de Deus. E conseguiria comprar não sei quantas garrafas de água de 1,5 litro para colocar ali dentro. Então não tem condições. Quem forma o preço do produto são os consumidores. Se tivessem muitos consumidores propensos a pagar R$27, ok, mas existe uma relação aí. Opa, peraí, não estão vendendo mais a 27. Vamos fazer o seguinte, vamos vender essa água a R$20. Aí talvez seja um produto não tão inelástico e acaba se vendendo mais desse produto. Mas, de novo, a condição dele tem que ser diferente para isso. Porque quem forma o preço do produto é o consumidor. Se tiver consumidor propenso a pagar R$27 naquele litrinho de água, zero problema. Um orçamento de produção elabora um programa de produção para atender às metas, que já são definidas até mesmo pelo orçamento de vendas. O quanto que eu consigo vender para cada uma das minhas unidades. O orçamento de compra e estoques, a gente tem essa condição de elaborar todo o controle logístico, não só também como de valores, porque nesse momento a gente pode ter uma relação aí, inclusive de perda de processo, né? Então, se eu tenho um estoque muito grande, o estoque pode ser oneroso, e aí esse estoque oneroso pode me custar, eu posso ter percas assim por diante. De despesas operacionais, que são aqueles gastos decorrentes da empresa, quem precisa ter para que a organização continue, né? Ela precisa ter essa informação. E aí, para a gente ir chegando mais ou menos no final bem perto do final desse primeiro bloco, o orçamento de investimento, aquele que eu já até mencionei como VPL, Tier Payback, que ele trabalha com o departamento de finanças, trabalhando no fluxo de caixa estimado para o período. Vocês lembram quando a gente falou sobre trazer o fluxo de caixa para o momento zero? É justamente isso. E ainda olhando, dentro dessas projeções econômicas financeiras, o departamento contábil ele tem que trabalhar com essas metas futuras. E aí nas metas futuras, entender esse enredo para que aconteça isso funcionando. Vamos lá para o resumo disso daqui, do que a gente entendeu como isso. É possível observar que existe uma relação direta entre os relatórios do orçamento empresarial, que consolida todas essas informações, gerando uma ferramenta poderosíssima ou importantíssima para a continuidade da empresa, que é o orçamento empresarial. O orçamento empresarial é uma ferramenta que deve estar na ponta da empresa a qualquer instante. Ele tem que acompanhar, seja ele no budget, no forecast, no rolling, em everywhere, em everybody. Qualquer um desses daqui, ele precisa ter essa continuidade, essa sequência de informações para que ele consiga tocar uma empresa. Por quê? A empresa, a parte orçamentária, melhor, a parte financeira de uma empresa, ela pode te levar do céu ao inferno muito rápido. Desde o fluxo de caixa, como vocês já tiveram comigo, desde uma parte de VPL, Tier Payback, uma projeção de investimento, como vocês tiveram comigo, desde uma parte de orçamentária como essa. Imagina você fazer um orçamento estimando que você tem que produzir 10.000 unidades a menos, ou pior, fazer uma parte de um custeio que você tem que vender o produto por valores muito baixos de produção, se você errar ali. Então, entendam que a gestão financeira de uma empresa, ela é extremamente importante. Isso daqui a gente vivencia diariamente. Existe sim o Finanças Corporativas e o mercado de capitais, que o professor Marcelo dos Santos é o pai do mercado de capitais, mas entendam que isso daqui é uma condição direta para a empresa acabar seguindo com ela, ok? Turma, vamos para um breve intervalo, 5 minutinhos, vamos tomar uma água, restabelecer os ânimos e voltamos aí.
Agora para esse bloco, entendam que a parte orçamentária é extremamente interessante. Eu falo com muita felicidade sobre isso aqui porque a gente vivencia diariamente essa questão. Agora nós vamos falar exatamente do plano do orçamento empresarial. Olhando aqui, as metas dessas de vendas não se estabelecem ao acaso, né? Não tem algo, puxa, eu vou fazer isso. Não, eles devem ter uma métrica, uma análise mais criteriosa para isso. Ainda sobre essas metas de vendas, né, o Padovese, que é um dos autores que eu até indico dentro do Leitura Ativa, apresenta que elementos-chave desse orçamento operacional, que é o operacional é o que a empresa faz para ganhar dinheiro efetivamente, é o orçamento de vendas.
uma vez que pode ser considerado, né, o ponto de partida para todas as decisões ou elaboração do planejamento orçamentário. Vocês lembram lá do que eu mencionei sobre a questão do orçamento em base zero? Então, em cima daquilo lá, ou no budget, é nessa parte eu primeiro entendo essa parte orçamentária de vendas para construir todo o enredo do orçamento empresarial. Ainda dentro do entendimento desse orçamento de vendas, precisamos saber que é preciso estabelecer metas para entender as demandas e as capacidades dessas de produção. O que geralmente é o maior limitador é a quantidade demandada pelo mercado. Gostaríamos nós que a quantidade demandada fosse pelo mercado, né? Não, que nós não tivéssemos problema de mercado, de consumo dele. Então, que tivesse consumo para todos. Mas a gente entende que os recursos são escassos e as pessoas têm gostos diferentes. E aí essas coisas não acabam competindo com ela. As previsões de vendas, elas respeitam um certo espaço à parte. Uma vez que essa parte do marketing, finanças, gestão comercial, está tudo ligado no mesmo enredo. Olhando aqui, cada empresa tem o seu nível de dificuldade para a gente entender e estimar as vendas. Seja pela imprevisibilidade das situações econômicas ou mesmo sazonalidades propostas para um determinado momento, como foi esse agora da questão dos caminhoneiros. Foi algo imprevisível. Imagina, uma batata saiu de R$ 2,86 para R$ 13. Como isso? Uma batata subiu tanto? Subiu. Quem precisava de batata naquele momento chegava para isso. Teve uma época, eu até brinco dentro de uma aula de custeio, que o tomate disparou o preço. Nossa senhora, o tomate... tinha um professor aqui nosso, que é um grande amigo, Rafael Chiusi, ele falava assim, brincando, né, conversando em conversa informal, eu falava assim, Klaus, hoje você quer ostentar, vai num barzinho e pede uma porção de tomate. O porquê? Porque aquele momento sazonal, o preço do tomate era um valor absurdo. Então, se você quisesse ostentar, você teria que ter o tomate ali na mesa. É uma brincadeira à parte, mas é parte do planejamento orçamentário no que a gente entende como orçamento de vendas. Olhando aqui, ainda conforme mencionei, né, o marketing e o estratégico devem estar sempre atuando nesta etapa. Porém, vou apresentar métodos mais frequentes como essa previsão de vendas. Eu vou trabalhar aí dados estatísticos, né, com eles para que vocês possam entender isso. Logo no início da aula eu falei para vocês, eu falei assim, turma, vocês têm que tomar um certo cuidado porque a empresa, o conjunto da empresa precisa saber o que ela está fazendo para construir o planejamento orçamentário. O método estatístico, ele consiste em atualizar esses modelos, né, de correlação, análise setorial, assim por diante. Então, eu vou ter que pegar indicadores da economia, eu tenho, no próximo ano, o consumo do setor agrário sobe tantos por cento. Então, isso é um indicador. Eu preciso dessa informação, ele me trabalha com essa informação. Entendam que eu vou ter que buscar em dados do CAGED, enfim, da onde vem a minha base para construir uma demanda para ele. Isso em dados primários. Em dados secundários, eu posso trabalhar com a demanda que a minha própria empresa me mostra. Então eu venho mostrando lá que eu tenho crescimento de 7, 8% ao ano, então essa é uma base, é um pontapé inicial para que eu possa criar um orçamento estratégico. De novo, talvez eu tenha falado um pouco rápido. Uma das formas de dados secundários que eu tenho ali, né, de dados da empresa, eu posso fazer o seguinte, olhar o quanto que a minha empresa vem crescendo anualmente. A partir daquilo lá, eu consigo trilhar ou demonstrar para a empresa o quanto que ela tem que criar um planejamento orçamentário. E aí aqui, né, eu até coloco, né, menciono, né, correlação do PIB com o crescimento, análise de tendências, eu estou apanhando aqui com isso daqui, análise de tendência, combinação de métodos anteriores ou pesquisa de mercado e correlação do próprio proporção do tamanho no mercado que eu tenho aí com os meus concorrentes. Ainda olhando, né, essa coleta de dados dentro dessas fontes de origens de vendas,
que isso pode aparentemente ser simples, mas ele serve como um bom estopim. Então, você tenderia a comprar isso daqui? Ou se eu te montasse algo assim, você gostaria de frequentar? Então, essas pesquisas encomendadas, elas ajudam muito a montar essa parte de coleta de dados para a tomada de decisão. Então, em alguns casos, a gente vai em alguns supermercados que as pessoas estão entregando uma amostrinha lá. Você compraria? Isso a empresa está te fazendo de cobaia, de certa forma, mas ela está captando dados para criar um planejamento orçamentário. Então, ele vai lá, 10 pessoas pegaram esse iogurte, 6 pessoas gostaram. Dessas 6 pessoas que gostaram, 4 pessoas falaram que comprariam. Uma pessoa falou que não compraria, que gostou, e a outra pessoa não sabe dizer. Então a empresa, ela sabe que ela precisa trabalhar com esse filão, ela consegue desenhar o mercado através disso. Isso é muito gostoso de trabalhar, turma. Ou o uso do produto final, né? Que é um método que a gente entende que o produto deve ser utilizado quando conhecemos o final dele de seus clientes. Então esse método tem ganhado uma força com relação aos conceitos de cadeia de fornecimento e terceirização. Ele tem ganhado espaço no mercado. Por exemplo, formando parcerias que podem utilizar esse produto final, fornecedores de autopeças para a indústria automobilística, ou fornecedores de serviços, né, ou componentes para empresas que trabalham com programas de periódicos ou anual, empresas prestadoras de serviços com contrato. Vamos lá. Alguns contratos, algumas licitações públicas, a empresa não conhece nada daquilo que ela está ganhando a licitação. Depois ela vai através de um pool, ela faz um orçamento prévio, né? Ela trabalha com alguma coisa assim, mas depois que ela ganhou aquela licitação, que ela vai buscar essa informação. Vamos brigar com esse fornecedor, vamos fazer isso. É que a gente entende como o uso do produto final para ele. Nesse modelo de previsão de venda, como a gente entende, né? O indicado para um acompanhamento profissional é que as vendas devam ser separadas por região. Isso é muito legal. Por quê? E por produto, uma vez que o departamento de controladoria precisa monitorar esses indicadores orçado versus o realizado. Eu nem sei mais como que está isso daí, mas vou dar um exemplo simples, mas que servam para vocês. Pelo menos aqui em São Paulo, a gente quase não escutava da Kaiser. Até tinha aquela propaganda emblemática daquele baixinho lá, de bigodinho, e com aquela atriz lá, enfim. Eles tinham uma penetração de mercado em São Paulo baixíssima. Mas em contrapartida, que a gente falava que dava dor de cabeça, assim por diante, você ia para o sul do país, puxa vida, todo mundo tomando Kaiser. Como você ia para o norte do país, algumas pessoas tomavam Skin Cariol, que ainda não era nem Skin, né? Era Skin Cariol. Enfim, a gente precisa entender aonde o mercado tem que atingir e o gosto efetivamente. Então, não adianta a gente querer que o mercado absorva na mesma quantidade o produto. Isso serve desde aparelho celular até para consumo de produtos. Na região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a quantidade de embutidos, de comidas embutidas como salame, salsicha, tudo aqueles embutidos, eles têm um consumo muito maior do que a região sudeste, que é mais carnívora. Então, embora não que aquele não seja de carne, mas ele gosta mais de carne ali sem ser embutido. Então, a empresa ela precisa trabalhar e criar estratégias diferentes para esse planejamento orçamentário. Aí nós vamos chegar numa parte mais gostosa ainda, que até que enfim nós vamos fazer contas dentro da minha aula, né? Vamos trabalhar com dados históricos aqui para a gente realizar uma previsão de vendas. Olhem só, eu tenho a empresa em questão, tem dados dos últimos anos, iremos projetar a venda para o próximo ano. Então eu sei que essa empresa, ela teve um dado histórico. Uma coisa que eu preciso falar com muita clareza para vocês, uma empresa que não tem registro é uma empresa que você vai estar fadado a sofrer com ela para criar um budget ou para criar um orçamento seja ele o modelo que venha a ser. Por que disso? Porque eu preciso trabalhar com as hipóteses,
Nós tivemos um professor aqui na faculdade que ela falou assim, olha, você tem que torturar os dados até que ele te forneça informação. Mas torturar os dados, legal. E se você não tiver dados? Aí encrespou tudo. Você fica enroscado se você não tiver dados para torturar. Neste caso aqui é um exemplo hipotético que eu desenvolvi, mas que vai ficar claro para vocês. Olhando aqui, eu tenho lá dados de 2015, 2016 e 2017 e preciso projetar esses dados para 2018. Olhem só, fazendo os cálculos aqui, como que a gente tem que fazer esses cálculos? Eu tenho 2015, 2016 e 2017. Eu tenho que fazer uma projeção de ano a ano. Então o que acontece? Eu vejo quanto cresceu de 2016 para 2017, 2015 para 2016 e depois de 2016 para 2017. Por quê? Eu preciso criar uma média histórica. Eu posso trabalhar, como nesse exemplo aqui do slide, eu posso trabalhar por mês, se eu quiser trabalhar por mês, por região, como vem a ser, ou eu posso trabalhar por ano, por ano, como está mencionando aqui, entendeu? Eu posso fazer o somatório deles e trabalhar por ano. Mas a informação, ela precisa ser precisa. Como que eu calculo uma variação percentual? Olhem só. Eu sei que em 2015 eu tive 16.160. Em 2017 eu tive 17.291. Como que eu faço? 2016 menos 2015 dividido por 2015. Isso daqui é o que a gente entende como variação percentual. É o delta, né? Pelo amor de Deus, nunca me pequem aí de não saber o que é o delta. O delta ou a variação percentual é a mesma coisa, tudo bem? Aí o que eu faço? 17.291 menos os 16.160. Resolvo primeiro essa parte superior da fórmula, né? E depois eu divido por 16.160 e ele vai me dar uma variação percentual de 7%. Para o ano seguinte, eu faço uma variação percentual de 18.329 e ele me parte de 17.291. A minha variação percentual foi de 6%. O que eu faço? 17% mais 6, eu tive uma soma de 13%. Dividido por 2, eu sei que eu tenho que projetar o ano para o próximo ano, em quanto? Em 6,5. Ficou claro isso daqui? Eu aprendi quanto que variou de 2015 para 2016 e quanto variou de 2016 para 2017, fazendo essa variação percentual. Fiz os meus dois deltas, né? Um deu 7%, outro deu 6%. Somei os dois, tirei a média não ponderada, porque nesse caso não precisa, que eu estou tirando em mês, e eu sei que o crescimento foi de 6,5%. O percentual que encontramos é uma média dos anos. Para o modelo funcionar, preciso confrontar outros dados como o setor dos 4 P's de marca, são praça, promoção, preço e produto. Olhem só. O crescimento encontrado não foi de 6,5%? 2017 eu tinha esse consumo, ó, 11.134, com um crescimento de 6,5%, minha projeção de vendas será de 1.208. Como que eu faço isso daqui? 2017 vezes 1,065. Como que é isso, turma? Por que é 1,065? Porque, para ficar mais fácil, eu tenho que colocar 1, que é o meu inteiro, tudo bem? Eu quero o meu inteiro, mais um crescimento, que é de 0,65, ou 6,5, é a mesma coisa. Fazendo essa multiplicação, 1.134 vezes 1,065, 1.208. Caso a empresa trabalhe com múltiplos produtos, ela deve realizar esses cálculos para cada um do produto, que pode acontecer uma flutuação de demanda de mercado. Então, é interessante a gente fazer essa projeção de dados, óbvio, mas além disso, nós temos que confrontar dados de outros produtos, individualmente. Vocês vão falar assim, poxa, professor, isso demanda tempo. Sim, por isso que nós ganhamos mais dinheiro que outras áreas de administração. Um profissional de gestão financeira, obviamente, ele ganha mais do que de outras áreas, porque ele tem que fazer isso daqui e isso dá trabalho efetivamente, e não é uma coisa simples. Um outro modelo para acompanhar, né, só para que vocês possam entender, isso daqui eu peguei
de um livro do Sobansky, ele fala assim, olha só, o preço unitário médio com ICMS, né, mas eu estou colocando aqui os valores para eles, eu tenho lá para a região, né, de cada um, centro, branco, azul e rosa, isso aqui são os produtos, e a região central, sul e norte, eu tenho cada um dos consumos. Isso daqui é um orçamento de vendas que a empresa tem que ir acompanhando e monitorando. Como que eu fiz isso? Com base, independente de onde veio, né? Se veio na base zero, o budget, forecast, o que vem a ser, eu tenho isso daqui, essa peça orçamental, ela deve ser acompanhada em qualquer circunstância. Continuando aqui. O imposto sobre vendas, né? Isso é para a gente entender, principalmente por conta do próximo semestre, que a gente vai ter uma aula específica de gestão tributária com o professor Ari Ricardo. Entendam que lá a gente vai entender sobre esses impostos. Aqui nós vamos pegar uma base já, principalmente hoje o ST, né, que é a substituição tributária, que é o grande vilão aí das empresas, principalmente essas empresas de e-commerce. Olhando aqui, após a projeção dessas vendas, precisamos identificar os impostos decorrentes em cada produto ofertado. Quando estamos projetando o orçamento da receita, precisamos ficar atento a diferentes tributações por região ou mesmo para o mesmo mercado. O nosso modelo brasileiro não é fácil. Padovese informa ainda que existe a possibilidade de ocorrer tributação diferente para clientes e setores, como, por exemplo, se você vende para usina hidrelétrica, você não paga determinada quantidade de impostos. Ali tem as suas jogadinhas. Você precisa sempre atender àquela necessidade daquelas empresas naquela condição. Olhando aqui, né, aí a gente faz dentro no meu orçamento empresarial, nós fazemos uma jogadinha aí mais simples. Como que eu faço? Eu coloco lá preços de vendas, alíquotas de impostos, região A, B e C, alíquotas de IPI, ICMS, PIS, COFINS e eu chego numa receita líquida. Para simplificar, eu coloquei aí, não iremos incluir o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, e o ICMS, que é o Imposto sobre Serviço. Mas eu tenho alíquota do quê? De novo, isso aqui é um exemplo, para a gente entender. Eu tenho 18% de ICMS, PIS 1,65% e COFINS 7,60%. O total de imposto para esse exemplo aqui é de 27,25%. Tem outros produtos como cigarro, por exemplo, que o imposto é muito mais alto. Olhem só, na previsão de vendas que a gente colocou aqui, foram estabelecidas vendas por produto. Agora devemos quantificar em valores financeiros. Nos valores apresentados, nós temos que incluir o quê? O valor do imposto de 3,80. Olhem só, o preço unitário, para cada, isso aqui é quantidade, aquilo que a gente tinha definido era quantidade, tudo bem? E aí eu coloco o preço unitário de venda e eu tenho uma receita bruta. Para descobrirmos as vendas por mês é muito simples. É só eu pegar a quantidade de produto que eu vou vender, né, no meu orçamento de vendas, que nesse caso aqui é 1.208 vezes 3,80. Eu chego na minha receita bruta de quanto? 4.590,11 centavos. E muito simples, né? Tanto para um lado quanto para o outro, eu consigo o meu total aí também, que deve 19.520 vezes os 3,80. A minha empresa vai faturar quanto? 74.016. Para o imposto de venda, como que eu tenho que fazer? Simples, olha só, eu já não defini que é 27,25 meu imposto de vendas? Porque eu fiz essas contas aqui, tudo bem? 27,25 eu defini. Agora, os impostos sobre as vendas, porque isso é receita bruta, tudo bem? O meu imposto é de 27,25. Como que eu tenho que fazer? Com o meu imposto por dentro, 4.590,11 vezes 0,2725. Quanto que dá isso? 1.250,80. Isso é o que eu pago de imposto. Eu chego na minha receita líquida fazendo uma conta muito simples. Como? Opa, aqui faltou um númerozinho, ó. Tava com fome, comi o 4.590, que é a minha receita bruta, tudo bem? Menos os 1.250,80, eu chego na minha receita líquida de quanto? 3.339,30 centavos. Olha só, esse que é um orçamento de receita efetiva. Gostaria que todas as empresas fizessem isso.
Nós temos exemplos, nós temos exercícios lá no questionário que vocês podem executar aqui e tirar dúvidas comigo. Esse é um orçamento de receita, do início ao final, projetando, pegando por média histórica de quantidade de vendas de produtos. A gente foi trabalhando, verificamos o crescimento, verificamos o quanto que tem de imposto, verificamos o valor unitário de venda unitário, chegamos lá. A receita líquida da empresa será na ordem de R$ 74.176,14. Isso daqui vale um bom dinheiro para quem não sabe fazer um planejamento, um orçamento de receita. Para finalizarmos esse orçamento de receita, precisamos provisionar o valor para créditos incobráveis, que antes a gente chamava PPDD, né? Provisão para devedores duvidosos. Agora a gente tem um nome mais bonito, né? Que é créditos incobráveis. Aquelas pessoas que dão um chapéu na empresa mesmo. Olhando aqui, a gente tem que olhar um histórico. De novo, fazendo uma variação percentual, eu preciso saber o quanto que, historicamente, eu levo de chapéu na empresa. Quanto eu levo de tombo. Chapéu, tombo, de novo, outro termo técnico de mercado. Técnico não, né? Mas um jargão popular de mercado. Nessa jogada, eu vou ter que saber, olha, eu tive tombo de tantos no ano de 2015, eu tive o tombo de tantos no ano de 2016 e no 2017. Por isso, com base nesses dados, eu começo a acompanhar e trilhar o que eu vou ter de valor lá na frente. De novo, importantíssimo para nós, para dentro da empresa. Continuando aqui. Para que eu coloque, né, no ano de 2015, vamos imaginar, eu tive 92,70 e no ano de 2016 eu tive um déficit, eu diminuí um pouquinho, foi para 91,78. Como que eu faço? Como houve uma redução, vou ter que fazer uma variação percentual diferente. Observem, regra matemática, quando você faz uma variação percentual negativa, você começa o quê? 2015 menos 2016 dividido por 2016. Só vai mudar, se você olhar os dados, a ordem dele, para a gente encontrar isso, tudo bem? Então aí houve uma redução de menos 1%, tudo bem? Então foi bom, eu não tenho que, nesse caso eu não teria que fazer uma projeção para devedores aí, o PPDD. Mas no ano de 2016 para o ano de 2017, eu já tive um crescimento de 5%. Eu já tive um tombo aí de 5% da minha fatia de receita. Como que eu faço? Menos 1 mais 5, 4%. Como eu estou falando em 2 anos, eu tenho que fazer uma projeção para créditos incobráveis de 2%. Olhem só. Da receita líquida, e pelo amor de Deus, eu fiquei extremamente irritado numa empresa que eu fui esses tempos atrás, que eles fizeram sobre a receita bruta. Não, é sobre a receita líquida. Olha só, 91 desculpa, sobre a receita bruta, não sobre a receita líquida. Você tem que calcular aqui, ó, sobre a receita bruta. Por que pela receita bruta? Porque na receita líquida você já tirou os impostos. O governo não quer saber se o seu cliente não te pagou. O governo quer saber do imposto dele. Então você tem que trabalhar nos créditos incobráveis pela receita bruta, não pela receita líquida, por favor, ok? Aí é muito simples, né? É só a gente colocar 2% sobre a receita bruta, tudo bem? 44.590,11 centavos vezes 0,02, 91,80. Continha muito simples, é só a gente seguir no patamar dela e aí a gente encontra aí essas provisões que a gente tem que trabalhar para créditos de provisão, de créditos incobráveis aí. Para cálculos realizados, né, para efetuar esse orçamento de vendas, eu preciso calcular essa média. E aí eu vou trabalhando sempre por procedimentos, sempre calculando os valores de vendas por mês, calculando a média, para que não tenha dor de cabeças em outros momentos, né? Lembrando aqui que nós estamos trabalhando em valores de unidades vendidas. Esses cálculos devem ser somados de que forma? Realizando a média por ano, né?
O procedimento, devemos somar o total das vendas do ano de 2015. Qual que é a venda? Isso tudo aqui, né? Opa, 16.160, que é aqueles valores que a gente acabou trabalhando, né? Por o ano de 2016 e por essa sequência. Agora, nós devemos somar essas médias dos 3 anos. 16.160, 17.291 e 18.329. Total de vendas nos últimos 3 anos, 51.780. Como é média, nós estamos trabalhando com 12 meses, não temos flutuação de meses por algum outro problema, por algo sazonal. Desculpa. Eu divido por 3 e encontro a minha média de 17.260. Ok? Continuando aqui, até nesse finalzinho um pouquinho mais rápido, o orçamento de quantidades a produzir. Isso é o que a gente tem que trabalhar. O orçamento de produção decorre totalmente do orçamento de vendas. Lembrem-se que o orçamento de vendas é o pontapé inicial para qualquer processo de parte orçamentária. Quando ocorre um fator limitador de capacidade de produção, qualquer item do enredo produtivo ou orçamento de vendas, novamente será o norteador ou limitador dessa oferta. Então, se eu tenho uma demanda por um professor muito técnico, eu tenho que buscar outros auxílios para conseguir fechar esse grupo. Então, se eu tenho problema de plástico, então esse vai ser o meu fator limitador, o plástico. Se eu tenho um curso que eu preciso de arrumar um professor muito específico, aquele treinamento vai ser mais cuidado através daquele professor com a especificidade. Eu vou cuidar principalmente de achar um professor específico. Os outros professores que são mais fáceis acabam tocando de uma forma mais tranquila. Ainda dentro dessas quantidades de unidades a produzir, né, do orçamento a quantidades, nós temos que trabalhar, que são imprescindíveis para essa produção, uma política de estocagem desses produtos acabados e principalmente a questão do orçamento de quantidades de unidades vendidas aí. Para que vocês entendam, né, é um exemplo para a gente entender o modelo, conforme a demanda, numa produção estável e numa produção, reduzindo a produção. Então, a gente tem que trabalhar em cenários com diversos modelos. Esse daqui é um modelo que ele te mostra. Olha, entendam que eu aqui, conforme a demanda, eu vou produzindo, ó, 2.000 aqui, 2.500, 1.000. Puxa vida, no quarto mês eu produzo só 1.500 e aqui 1.000. Mas lembrem-se quando eu falei para vocês do custo fixo? O custo fixo é inalterado. Então, o que acontece? Fica ruim para mim, dentro da empresa, ter um custo fixo alto e continuar produzindo só 1.000 unidades. Já numa produção estável, como é esse segundo exemplo aqui, o que acontece? Eu padronizo, tudo bem? Eu produzo 2.000 unidades de cada uma e aí eu tenho que criar uma política de estoque para atender essa demanda, perfeito? Ou, para que eu consiga atender, né, não saturar o mercado de uma outra condição, eu reduzo a minha produção em demandas, porque eu tenho a questão da sazonalidade. Então, ó, observem que eu vou produzir 2.000, 2.200 unidades, e aí eu vou reduzindo aqui, ó. Eu tive um déficit de 500 unidades, mas eu reduzi o produto e aí o estoque final. O que vai me mandar é o estoque final dessa unidade. Olhando sempre pelo primeiro, né, conforme a demanda, eu vou ter 100 unidades no meu estoque final. Mas, olhando dentro dessa produção estável, eu vou flutuando com estoque. Isso daí vai depender claramente das demandas de política que a empresa tem. Não adianta nada eu querer continuar produzindo 2.000 unidades, sendo que meu estoque é perecível, sendo que meu produto é perecível. Não vai adiantar. Uma produção de queijo. Eu tenho sazonalidade de queijo daqui a 2 meses. Não adianta eu produzir meu queijo agora se meu queijo tem data de vencimento de 1 mês, ok? Isso vai muito de produto, estoque, empresa, que aí cabe a cada uma delas entender a organização. Continuando então aqui, o controle orçamentário é um instrumento da contabilidade gerencial. Vocês vão ter no próximo semestre essa questão da controladoria e vão entender isso daí, que eles vão estar trabalhando, né, identificando quão próximos são os seus resultados com relação ao que você planejou em determinado período. Vamos pular o intervalo para a gente seguir aqui.
Os fatores que influenciam esse orçamento, isso é importante para a gente narrar esse conjunto, né? Existem fatores que podem atingir negativamente o resultado da empresa. Nós tivemos, de novo, ainda bem que nossas aulas são sempre ao vivo e não são aulas de fiquem em cunho repositório ali que serve para repor a aula. Não. Nós tivemos um problema dos caminhoneiros. Os caminhoneiros eles geram problemas seríssimos para nós. As empresas estão estimando aí em 15 bi, né, durante esse período, enfim. Maçã, né, que teve uma safra que saiu de lá de Santa Catarina, ali das Serras Catarinenses. Imaginem, todo esse daí foi prejuízo para as empresas e também para os caminhoneiros que ficaram sem produzir, sem trabalhar. E aí eu jogo um pensamento, né? Realmente, eles conseguiram abaixar o valor do petróleo. Tinha uma grande briga política nessa história, mas eles conseguiram abaixar. Mas ficaram 2 semanas parados. Então, quanto que eles vão ter que trabalhar ao longo do tempo para recuperar esses 10 dias que eles ficaram parados? É uma discussão que a gente pode até levar para a nossa interação um pouquinho, para saber sobre o nível de custeio. Os fatores que são influenciadores, né? Existem fatores externos que podem ser previstos ou não, e outros que podem acontecer repentinamente, os quais não conseguimos prever. Temos aí 3, né? O mercado, variação cambial e a nossa própria inflação. Do mercado, quando falamos que o mercado está sofrendo com isso, pensamos logo sendo mais impossível a sua definição, que alguns estudiosos definem como sendo as formas que facilitam o entendimento desse conceito de mercado. Então, olhem só, nós temos o mercado mudando o produto para um bem substituto. Até tem o professor Antero Matias, eu estava conversando com ele sobre produtos elásticos e inelásticos, né? Então, o quanto que um produto pode ser substituído por outro, assim por diante, né? Até para quem gosta um pouquinho de economia, né? A gente falava que os produtos inelásticos são a insulina. Não é porque a insulina baixou o preço que a gente vai tomar mais insulina. Quem é diabético e precisa tomar insulina, não vai tomar mais insulina por isso, né? Então, esse é um produto inelástico, ele não vai alterar tanto na sua condição de preço. E ainda tem os bens substitutos ainda, né? Então, tudo isso daí vai ser enredo para que vocês entendam da gestão financeira da parte orçamentária. Desejo eu que eu encontre profissionais no mercado formados aqui conosco de uma aula minha. Isso será uma gratidão imensa. Mas, de novo, um orçamento empresarial em nível operacional está suficiente o conteúdo que nós temos em teleaula. Porém, para uma tocada de um orçamento empresarial em nível de macro, de uma empresa grande ou médio porte, sim, vai requerer que vocês efetuem mais estudos, como uma pós-graduação em controladoria, uma pós-graduação em finanças corporativas, para entender os outros aspectos. Eu estou dando pinceladas de aspectos, mas a parte operacional estou passando com muita clareza. Só que tantos outros fatores influenciam para a gente. Continuando aqui. Em quais situações de mercados poderá influenciar a empresa? Há empresas que precisam estar atentas à aceitação do seu produto ao mercado, como produtos substitutivos, né? Agora a Apple inventando moda de trocar de novo os seus carregadores, porque através deste acompanhamento ela terá condições de estimar o quanto pretende vender. Então, através disso a gente entende aí verificar o valor deles. Ou mesmo compra de insumos e matéria-prima é algo vital, porque os bens eles são escassos, eu não tenho bens para todo mundo, né? A variação cambial é um problema seríssimo, principalmente para as empresas aéreas, né? Aí nós temos as opções de hedge, que é vender a opção do dólar, né? Então, tem pessoas que vendem a condição do dólar. Imagina, a gente teve uma alta em um dia aí de 3,5%, que foi a maior alta em 9 anos do dólar. Isso fazem 2 semanas, se eu não me engano. Em contrapartida, na sexta-feira passada, tivemos a maior queda histórica dos últimos 8 anos. Então, o Brasil vive fortes emoções. Para quem trabalha no mercado corporativo, assim, e é cardíaco, sofre demais, porque não tem falta de emoção
na gestão corporativa das empresas, porque sempre tem algum problema. A variação cambial, ela pode afetar, né, por conta do custo dessa moeda com relação a uma outra. Imagina que a gente faça o dólar comprando alguma coisa, imaginando daqui 30 dias o dólar caia, e o dólar não cai e sobe. O preço daquele produto que você vendeu, a sua margem de lucro ficou muito achatada. Então, essa condição determina muito sobre a variação cambial, tanto para o céu quanto para o inferno, né? Quando a Inglaterra anunciou que ela estava saindo da zona do euro, nossa, a Libra despencou. Devia eu ter comprado Libra esterlina naquele momento, que eu falei assim, a Libra vai voltar, a Libra é muito forte. Dito e feito, 6 meses depois a Libra estava valendo muito dinheiro de qualquer jeito. Ainda olhando, né, que as empresas com dívidas estrangeiras, elas sofrem com isso, elas atuam diretamente, né, com importação e exportação. Hoje a gente fala assim, mas eu não compro nada em dólar. Não, o seu trigo é em dólar, o seu combustível está dolarizado também, então não é tão simples assim. A inflação, que é o aumento generalizado dos produtos, né, a gente está tendo uma inflação muito baixa agora, até mesmo por conta de a gente não ter dinheiro para consumir tudo que a gente quer. Então tem uma situação um pouco mais confortável para a inflação. Mas em épocas onde a inflação era galopante, a gente não conseguia comprar nada de curto prazo. Recebia, tinha que gastar tudo naquele dia. Não podia fazer uma projeção, daqui a 10 dias eu compro isso. Não, eu recebi, tinha que gastar, porque a inflação era muito alta. Espero eu que a gente não viva mais um momento tão triste como aquele lá, tudo bem? Aí, os índices mais utilizados são o IPCA, né, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é medido mensalmente pelo IBGE. E aí ele é composto por diversos grupos, né, que é comunicação, educação, saúde, vestuário, alimentação, despesas pessoais, habitação e transporte. O IPCA é um grande fator para a gente definir o que nós entendemos como sendo inflação. E o IGPM, né, IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, que é uma versão do índice do IGP somente. Só que essa questão é colocada ao mercado e é medido pela Fundação Getúlio Vargas, que registra historicamente esses dados de inflação. E o IGPM é calculado da seguinte forma, é pelo índice de preço por atacado e mercado e por índice de preço ao consumidor e mercado. Além disso, o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção e Mercado, com pesos de 60%, 30% e 10%, respectivamente, para cada um deles. Para que eu componha a classificação dele. Por quê? Se eu colocar aqui o preço do IGPM, ele tem uma classificação diferente do que é o preço da construção civil. Então não é todo mundo que compra na construção civil. Então a construção civil compra o tempo inteiro casa, assim por diante, diferente de produtos de consumo. Então essa porcentagem, por exemplo, para a construção civil, ele tem um peso apenas de 10% aí. E ainda outras situações que a inflação pode influenciar, né? Que ela perde com relação ao poder de compra para ela, que é uma variação desses preços dela, né? Então, o preço do combustível, ele teve um aumento, obrigatoriamente o produtor vai ter que aumentar o preço do seu brócolis, como eu estava discutindo. Então, essas condições vão todas acrescendo no valor para cada uma delas. Tranquilos? E aí, vou passando aqui, o orçamento empresarial ainda ele tem que estabelecer formas possíveis a gente esperar que esses negócios das empresas possam ter uma visão muito da situação desejada ou da condição para ela, ok? Perfeito, turma, chegando agora ao nosso último ponto da aula, tem um vídeo que eu vou pular esse vídeo, eu vou deixar esse link lá no Leitura Ativa para vocês, não tem necessidade de a gente assistir agora, a gente vai colocar lá, que nós vamos trabalhar sobre o custo de capital, que eu até, de certa forma, mencionei um pouquinho na nossa aula. Olhando aqui, sobre o retorno sobre o investimento, né? Quando eu desejo um investimento de 10%, o que nós estamos querendo? Que é um investimento de 10% no VPL. Eu preciso sobrar 10% através do que é o meu retorno sobre ele. Então, dentro desse projeto livre de risco, que poucos projetos ou quase nenhum projeto é livre de risco,
O fluxo de caixa descontado, ele será a remuneração do capital investido. Porém, nós temos produtos que têm risco. Então, caso um projeto for arriscado, o que acontece? O retorno para esse projeto, ele precisa ter o quê? Uma taxa de retorno superior. Isso daqui no orçamento de capital é 100%. Preste atenção. Quando você fala assim, eu preciso comprar tal máquina porque eu vou fazer um brinde institucional para uma empresa japonesa que vende isso. Isso é muito fechado. Entendo que isso é mais complicado para a empresa vender. Podemos concluir ainda, entendendo sobre isso, que o custo de capital e o retorno exigido são sinônimos, porque eles querem dizer sempre a mesma coisa, o custo de capital e retorno exigido. O custo de capital, isso é uma questão muito legal, que ele depende principalmente da onde você vai investir o dinheiro, não de suas fontes. Você pode pegar esse dinheiro de N banco, mas as fontes pouco influenciam, sendo se você investir o dinheiro em lugar errado ou em lugar que não tem um bom retorno, como eu mencionei, de criar um brinde aí para algo muito específico. Então, eu menciono, né, que essa combinação de capital de terceiro e capital próprio é uma questão gerencial. Ela não é uma condição, não é uma receita de bolo para isso. Existe sim uma necessidade de pagar o custo de capital apenas. Para a gente ir fechando aqui a nossa aula, nós temos o risco operacional, o risco do negócio, que a empresa não cobrir os custos operacionais, o risco financeiro da empresa não cobrir os seus compromissos com o dinheiro emprestado, ou mesmo o imposto de renda, que ele deve ser medido todos eles, tanto o risco operacional quanto o risco financeiro, após o imposto de renda. Dentro dessas avaliações, a gente tem que verificar o que é compatível ao risco. Olhando aqui, só para a gente entender um exemplo prático, né? Admitamos um lançamento de um título público aí, que de certa quantidade de papéis resgatáveis em 5 anos. Observem que o valor do papel, para quando eu vou buscar esse dinheiro no mercado, ele é de R$1.000. Mas eu preciso criar um deságio sobre esse papel, sobre esse valor de venda de, por exemplo, R$100 para atrair o investidor. Então, o valor pago pelo aplicador é de R$900. Quem comprou o título da sua empresa é de R$900. E aí eu tenho despesas e comissões de 8%, um valor líquido recebido pela empresa, na verdade, ele valia quanto? R$1.000. Porém, a empresa recebeu líquido R$820. E aí ainda eu tenho que pagar, ao final de cada um desses anos, 12% sobre o valor nominal, que é dos R$1.000. Puxa, o título vale R$1.000, mas eu vendi ele por 820 e ainda eu tenho que pagar R$120 de juros. Logo, o meu custo aí de rendimento efetivo sobre esse título, ele ficou de 13%, ok? Turma, ufa, uma aula pancada, com bastante conteúdo, muito importante. E nós vamos nos ver na próxima semana na interação no primeiro horário. Lá a gente vai tirar um pouquinho mais de dúvidas, a gente vai tentar conversar um pouquinho mais sobre o mercado. De novo, algo que eu gosto bastante de conversar e de ensinar. Um grande abraço a vocês, muito obrigado, professor Vitor, muito obrigado à turma do estúdio e nos vemos aí na próxima semana. Transpirei mesmo nesse frio de São Bernardo do Campo. Grande abraço.